Quero conversar hoje com os irmãos sobre a diferença daqueles que servem a Deus. Se você está aqui hoje é porque você foi alcançado pelo Senhor. E nós, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor, nós devemos viver para servi-lo. E no Salmo 1 a gente vai ver essa diferença. Dos que vivem servindo ao Senhor, de como é a vida daquele que serve o Senhor, de como ele é feliz e por que ele é feliz. Salmo capítulo 1, diz assim a Bíblia: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição. O Senhor conhece seu caminho, o Senhor aprova o seu caminho. Você que está aqui hoje, você foi alcançado pelo Senhor, por isso você é justo. Nós conhecemos bem o livro dos Salmos, talvez seja o livro mais conhecido aí, é o maior da Bíblia. Contém 150 poemas e tem diversos autores, talvez o mais conhecido seja Davi. Mas não somente Davi que escreveu, temos Davi, Moisés, temos Asaf, temos os filhos de Corá, e outros autores escreveram esse livro. E os salmos nós sabemos que são orações cantadas, são canções. Então são diversos livros que foram agrupados em um só, que nós conhecemos hoje como os salmos. E você já deve ter passado por uma experiência. Nós sabemos que a Bíblia fala a nós. A Bíblia fala conosco. Quando nós lemos a Bíblia nos instrui, a Bíblia nos guia, a Bíblia fala ao nosso coração. Mas, ao ler Salmos, você já deve ter percebido, aquela expressão do salmista era a sua expressão. Aquela angústia do salmista, aquela felicidade, a gratidão do salmista, você, por acaso, pode ter lido ali Salmo, deve ter percebido, olha, esse sentimento do salmista é o meu sentimento nesse momento. Essa tristeza que ele está sentindo, essa dor, eu também estou sentindo essa dor. Ou então essa alegria, a gratidão do salmista também poderia estar no seu coração. Os salmos acontece isso. Por isso que muitos leem o salmo como devocional. Porque o salmista, de fato, muitas vezes está expressando ali aquilo também que é o nosso sentimento. E o primeiro salmo que eu pedi para você abrir aí, talvez seja o principal. Porque o primeiro salmo ali é a síntese de todo o livro. Porque, muito sabiamente, o autor coloca nesse primeiro salmo aqui a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O Salmo 1 vai falar da diferença entre aquele que é feliz, a felicidade do justo, com o contraste, a infelicidade do ímpio. A vida que o justo tem e a destruição que o ímpio é levado. O Salmo 1 vai falar daquele que é justo, que é estável, da estabilidade do justo, com a instabilidade do ímpio, que é levado como uma palha. Então, no primeiro salmo, nós vemos aqui duas pessoas. Nós vemos aqui dois caminhos e nós temos aqui dois destinos. E o que nós podemos aprender? Do versículo 1 a 3, nós iremos ver aí sobre a felicidade plena do justo. Por que o justo é feliz? Porque começa aí com a expressão bem-aventurado, ou mais do que feliz, muito feliz, bem-aventurado. E olha aí, meus irmãos, a gente vai ver a partir do versículo 1, acompanhe comigo aí, isso por que o justo é feliz, por que o justo é mais do que feliz. Buscar felicidade não é pecado, meus irmãos. Buscar felicidade não é errado. Nós buscamos ser felizes, não é verdade? Existe um pastor que falou que não é a busca pela felicidade que é errado, mas se contentar com uma felicidade que é terrena demais, uma felicidade que é passageira demais, quando Deus tem para nós a maior de todas as felicidades, que é de conhecê-lo, que é de desfrutá-lo, que é de ter intimidade com Deus. Você já deve ter passado por isso, buscar felicidade no mundo
sem conhecer o Senhor é uma felicidade temporária, é uma felicidade passageira, mas felicidade com o Senhor é que verdadeiramente nos satisfaz. Existe uma frase que diz que somente o Senhor é capaz de preencher o vazio que está no nosso coração, ou seja, tem um buraco em todo ser humano do tamanho de Deus. Enquanto não for preenchido com o Senhor, o ser humano vai rodear todo esse mundo aí e não vai ser verdadeiramente satisfeito. Por quê? Bem-aventurado ou mais do que feliz, segundo o versículo 1, é esse homem aí, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista vai colocar aqui que aquele que é justo, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo, ele é mais do que feliz por aquilo que ele evita. E o que ele evita aí? Ó? Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. A gente percebe aqui que o salmista vai tratar 3 tipos de pecadores. Vai falar do ímpio, vai falar do pecador e vai falar do escarnecedor. E o salmista também mostra para a gente uma progressão aí. Ó. Vai falar do andar, vai falar do deter e vai falar do parar, uma progressão ascendente ou descendente. Vai falar do andar, vai falar do parar e vai falar do se acomodar. E olha então, ele vai nos mostrar e vai falar que o justo, ele é mais do que feliz. Por quê? Porque primeiro, ele não segue o conselho dos ímpios. Ele não adota a visão de mundo do ímpio. Nós, quando fomos alcançados pelo Senhor, a nossa visão de mundo mudou, não é verdade? A gente enxergava o mundo de uma forma. Quando o Senhor nos alcança, a gente passa a enxergar o mundo de uma outra forma. A visão do mundo vai falar sobre o que nós entendemos ser o nosso destino. A visão do mundo vai falar sobre como nós iremos lidar ali com situações adversas, com as tempestades, com as situações difíceis da vida, com as aflições. A visão que nós temos do mundo vai falar sobre quem nós somos, sobre quem nós acreditamos, quem nós somos, sobre a nossa identidade. Então, se nós acreditávamos ser de uma determinada forma, antes de conhecer o Senhor, quando o Senhor nos alcançou, nós sabemos quem nós somos, não é verdade? Somos filhos de Deus, um exemplo. Quando o Senhor nos alcançou, agora nós sabemos para onde nós iremos. Tem um lar eterno que nos espera. Então, nós sabemos, a nossa vida mudou. Então, quando nós fomos alcançados pelo Senhor, nós usamos uma espécie de óculos do Evangelho. Nós enxergamos a vida com o óculos do Evangelho. Então, se nós iríamos trabalhar de uma forma, antes de conhecer o Senhor, hoje nós vamos trabalhar de outra forma. Os nossos relacionamentos são diferentes como era antes. Quando não conhecíamos ao Senhor, nos relacionávamos de uma forma. Depois de conhecer o Senhor, nossos relacionamentos eles foram transformados e a nossa motivação é diferente como era antes de conhecermos o Senhor. Você passou por essa experiência, eu passei por essa experiência, porque nós nascemos de novo. Então a visão que nós temos do mundo vai nos auxiliar a atender todas as coisas. E o ímpio, por ser ímpio, a visão do mundo dele, a visão de mundo dele, se opõe aos princípios de Deus. A visão que ele tem do mundo se opõe aos valores de Deus. O ímpio aqui, meus irmãos, não é aquela pessoa moralmente depravada, aquela pessoa que está adulterando aí, não. O ímpio aqui é a pessoa que não reconhece Deus nos seus caminhos. Às vezes pode ser uma pessoa, as pessoas falam bem dela, uma pessoa aplaudida, mas se não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é ímpia. Ela confia em si mesma, não confia em Jesus para a sua justificação, não conhece a Deus. E ouvir conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes pode nos levar a um caminho que se opõe ao caminho que Deus tem para nós. Deus usa quem Ele quer, mas se a pessoa não conhece a Deus, nós corremos esse risco, sim ou não? Se a pessoa não conhece a Deus, nós corremos esse risco, sermos levados por conselhos que não louvam nem glorificam a Deus. Por isso que ele fala que mais do que feliz ou bem-aventurado é essa pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Segundo, não se detém, olha no versículo 1 comigo, no caminho ou não imita a conduta dos pecadores. Então, essa pessoa, ela começa ouvindo conselhos, depois ela é fisgada e para. Pecador é aquela pessoa que peca de forma deliberada. Aquela pessoa que escolhe andar
por caminhos que não louvam a Deus. Pecador aqui é aquela pessoa que escolhe caminhos onde vale tudo. É aquela pessoa que inclina para todos os prazeres que esse mundo tem a nos oferecer. Esse é o pecador. E faz isso de forma consciente. E o salmista está dizendo: bem-aventurado é você que não imita, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e aí ele fala, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se assentar é muito mais do que ouvir conselho. Se assentar aqui na roda dos escarnecedores é muito mais do que parar. Se assentar é fazer parte por completo daqueles que ridicularizam o Senhor, daqueles que zombam do que é sagrado, daqueles que fazem piadinha com o que é santo. Esses são os escarnecedores, esses são os zombadores. Agora, irmãos, muitas vezes ninguém começa escarnecendo. A pessoa começa ouvindo conselho, a pessoa começa sendo levada ali, imitando os pecadores, depois essa pessoa vai escarnecer, vai zombar. E bem-aventurados somos nós que nascemos de novo, que não seguimos o conselho dos ímpios, não imitamos a conduta dos pecadores e nem se assentamos na roda dos escarnecedores. Ser bem-aventurado é não ouvir determinados conselhos, é não parar e imitar determinada conduta e não fazer parte de determinadas rodas. A gente tem que perceber, meus irmãos, que tem roda que não nos cabe mais. Nós estamos lá para ser sal e ser luz, mas tem roda que não nos cabe mais, onde Jesus está sendo ridicularizado, onde zombam da nossa fé, até que ponto nós iremos ficar ali pactuando com aquilo. Devemos ser sal e devemos ser luz, mas existem rodas que não nos cabem mais, porque o Espírito Santo habita em nós, e por isso nós mesmos ficamos incomodados com determinados assuntos, com determinadas conversas, com determinadas atitudes, e bem-aventurados são vocês, diz o salmista, por aquilo que vocês evitam. O que vocês evitam? Ouvir conselho de ímpio, imitar a conduta daqueles que pecam de forma deliberada, e não se assentar na roda daqueles que escarnecem. Mas você é feliz não somente por aquilo que você evita, mas também por aquilo que você faz. Então, essa pessoa é feliz, evita essas coisas, mas o que ela faz? Olha aí o versículo 2 comigo. O que ela faz? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, o justo, ele vive aqui nesse mundo, mas o que dirige seus caminhos é a palavra do Senhor. Ele vive, faz as coisas aqui nessa terra, mas o que o coordena, o que o dirige, é a Sagrada Escritura, é a palavra do Senhor. Então, toda a sua conduta é pautada e fundamentada naquilo que a palavra do Senhor diz, dia e noite. Olha que interessante. O salmista fala que o justo, ele medita na palavra do Senhor dia e noite. Meditar aqui, o verbo significa ruminar, é aquilo que os bois fazem, né? Eles mastigam o alimento ali, levam no estômago, depois voltam com o alimento à boca e mastigam novamente. A ideia é fazermos isso com a palavra de Deus, é termos tempo com a palavra de Deus, é ficarmos ali lendo, deixar que a palavra de Deus fala ao nosso coração. A gente já deve ter ouvido muito assim, olha, eu li a Bíblia já 10 vezes no ano, eu li a Bíblia 5 vezes no ano, eu consegui ler a Bíblia todo esse ano, glória a Deus. Mas como que foi essa leitura? Será que foi passando a Bíblia assim, rapidamente, e não absorveu nada, não ruminou, não deixou que a Bíblia entrasse no seu coração e transformasse atitude, pensamento, motivação? Isso é o desejo de Deus para nós, meu irmão, que a gente leia a Bíblia transforme a nossa atitude, transforme as nossas reações. Eu falei aqui até ontem que em 2015 eu fiz o seminário, e a gente tinha que ler determinados livros em 6 meses no semestre. São muitos livros, eram muitos livros. E assim, a gente tinha que ler, porque olha a pressão que fizeram a nós. Falaram assim, olha, vocês têm que ler esse livro. Tantos livros em 6 meses. Se vocês não lerem, isso o coordenador falava com a gente, se vocês não lerem, a gente não vai ficar sabendo não, mas Deus vai ficar sabendo. Se vocês não lerem, vocês serão aprovados por mim, mas serão desaprovados por Deus. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ler esses livros, vou ter que dar um jeito de ler. O que eu fiz? Li muitos livros, mas passei assim, passei. Eu li, mas muitos livros não absorvi.
Ler a palavra do Senhor é absorver das Escrituras, deixar o versículo penetrar em nosso coração e transformar as nossas atitudes. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que a Bíblia dirija os nossos caminhos, nós temos que deixar ela falar ao nosso coração. Para isso devemos meditar, ter tempo com a palavra de Deus. Jesus, ele venceu a tentação, ele estava cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus também. A passagem mostra para nós que por 3 vezes ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Foi tentado, mas estava cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, guardada a palavra de Deus no seu coração. O salmista também diz: guarda a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Para guardar a palavra no coração, devemos meditar nela. Esse é o desejo. Então, bem-aventurado é você que evita seguir conselho de ímpios, evita imitar conduta de pecadores e evita se assentar na roda dos escarnecedores. Mas vocês evitam isso, ao contrário, a satisfação de vocês está na palavra do Senhor, e nessa palavra você medita, você tem tempo com ela, dia e noite. Felizes são vocês por isso, felizes são vocês, não somente por isso, mas também felizes são vocês por quem vocês são, porque você é. Porque no versículo 3, ele fala do justo. Ele fala aí, ó, é como árvore plantada. Esse é o justo. Você é como árvore plantada. A árvore traz beleza, não é verdade? A árvore dá sombra. A árvore melhora o ar. Esse é o exemplo que o salmista está falando. Você é justo. Você é como árvore e árvore plantada. Você não simplesmente nasceu ali por acaso. Deus te colocou nesse lugar que você está. A família que você nasceu tem um propósito. O lugar que você está hoje tem um propósito. Você foi plantado ali, você foi planejado para estar ali. Não sou eu que estou falando, é o salmista. O justo é como árvore plantada. Você foi colocado em um lugar estratégico. Que lugar é esse? O versículo continua falando aí, ó. À beira de águas correntes. Você é como árvore plantada, não em lugar seco. À beira de águas correntes. Olha aí que bênção, meus irmãos. À beira de águas correntes. Às vezes você está passando tanta dificuldade aí no ambiente que você vive, onde você está, mas se você foi alcançado pelo Senhor, se você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, você foi plantado ali à beira de águas correntes. À beira de águas correntes, o justo está. Isso independe de onde ele mora, onde ele está, falando geograficamente. Mas o justo, independente de onde ele esteja, ele foi colocado, ele plantado à beira de águas correntes. E o versículo continua falando. Para quê? Dar fruto no tempo certo. Então, onde você está hoje, você foi colocado para frutificar. O desejo de Deus é que você frutifique, e você vai frutificar, porque é no tempo certo, não é no nosso tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Você foi colocado ali, espiritualmente plantado por Deus nesse lugar, à beira de águas correntes, para frutificar, e de fato você vai frutificar, porque é promessa e plano de Deus para aquele que é justo, para aquele que nasceu de novo. Então continue confiando no Senhor, continue caminhando, temendo o Senhor, porque você foi justificado, você é justo, você nasceu de novo, você foi colocado à beira de águas correntes, para dar fruto no tempo certo, e as suas folhas, você que nasceu de novo, não murcha. Ou seja, você está ali, tem tempestade, tem adversidade, tem situações adversas, situações difíceis, tem aflição, mas as suas folhas não murcham, ou seja, você continua firme, continua não sendo abalado, você não é levado, você continua firme, as suas folhas não murcham, porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o seu Pai Celestial, é o meu Pai Celestial, e nos sustenta ali, independentemente das tempestades, das situações difíceis, as suas folhas não murcham. Então, vem circunstâncias adversas, você não perde a beleza, você não perde a esperança. Eu sou capaz de apostar com você, se você passa uma situação difícil hoje, se você passasse antes de conhecer o Senhor, você já tinha desistido, você já tinha jogado tudo para o alto, mas hoje você conhece o Senhor, você tem o Espírito Santo, Ele te sustenta, e você não perde a esperança, as suas folhas não murcham, e o restante do versículo 3 fala, tudo que Ele faz
prospera, ou seja, a bênção do Senhor acompanha você. A bênção do Senhor está com você. Tudo que você faz prospera porque você é justo. Então, essa é a vida do justo. Ao contrário, olha a vida do ímpio. Olha a vida do ímpio. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Ou seja, enquanto aquele que caminha com Deus não se abala e desfruta, por exemplo, de uma paz que excede todo entendimento, os ímpios são como palha. A dificuldade vem e o ímpio é levado. A dor vem e o ímpio é levado. As situações ali que ele não está esperando vêm e ele é levado. Então ele está contrastando aqui a estabilidade da árvore, falando que é o ímpio, com a leveza sem raiz da palha. Ele está falando da estabilidade da árvore, que é a vida do justo, com a leveza da palha, que não tem raiz. Ele está contrastando aqui os frutos nutritivos da árvore, falando do ímpio, com a palha seca que não alimenta nada, nem ninguém, que é a vida do ímpio. Então, o justo é como essa árvore plantada à beira de águas correntes. Em contraste, a vida do ímpio é como essa palha seca, que é levada de um lado para o outro e não alimenta nada, nem ninguém. O mundo muitas vezes fala que o crente não é feliz. O mundo muitas vezes fala aí que aquele que é cristão, aquele que vive na igreja, não desfruta de prazeres, não curte a vida. Mas é o contrário, meus irmãos. Nós curtimos muito a vida, nós experimentamos hoje uma verdadeira felicidade, porque nós já experimentamos muitas coisas desse mundo sem conhecer ao Senhor e continuávamos o quê? Insatisfeitos. Faltava algo. Aí o Senhor nos alcançou, agora nós temos tudo, fomos preenchidos, conhecemos esse amor que excede circunstâncias adversas, excede entendimento, conhecemos esse amor. Então o ímpio vive aí, até curte algumas coisas, mas são coisas que passam. E quando esse ímpio perde essa coisa que tem em suas mãos, onde está a esperança dele? Onde ele está se sustentando? Qual é o fundamento desse ímpio que não conhece o Senhor Jesus? Qual é o fundamento? Por isso que vem o desespero. Por isso que ele faz aí comete diversas loucuras aí, mas nós estamos seguros. Quando a gente pega aquele que não conhece a Deus, espreme ele, é igual bolha de sabão, não tem nada. Quando a gente pega aquele que não conhece a Deus, espreme ele aí, não tem conteúdo, seco como uma palha, só tem o quê? Vaidade. A gente pega essa pessoa que não conhece a Deus, espreme ali e não tem consistência, não tem significado que possa preencher o coração daquele que não conhece a Deus. Nós vivemos aqui, mas nós temos um significado para viver. Nós temos sentido, a nossa vida tem sentido, mesmo que muitas coisas a gente não conquiste, mesmo que muitas coisas a gente almeja e não consiga conquistar, mas nossa vida tem sentido, porque nós nascemos de novo, nós estamos aqui de passagem e já herdamos a eternidade com o Senhor. Então tudo tem um propósito na nossa vida, tem um propósito. As dores difíceis que são, tem um propósito. A dificuldade tem um propósito. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo difícil, mas se você ama a Deus, teme a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando para que você seja conformado à imagem de Jesus. O bem que o versículo fala é isso. Ser conformado à imagem de Jesus. Esse é o maior bem que Deus pode fazer a nós, nos conformar à imagem de Jesus. Então você é esse justo. A vida do ímpio não tem consistência, mas o justo é como árvore plantada à beira de águas correntes. Por isso que o ímpio, olha o versículo 5 comigo, versículo 5. O ímpio não resistirá no julgamento. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Que julgamento é esse? Julgamento de Deus. Aqui o ímpio, ele ganha, compra, suborna. Aqui o ímpio, ele manipula a lei. Aqui o ímpio, ele suborna. Aqui o ímpio faz coisas erradas e é aplaudido. Aqui o ímpio faz tudo isso, leva vantagem. Aqui ele é esperto, aplaudido por muitos. Mas não resistirá o julgamento. Vai estar frente a frente com o juiz, o verdadeiro justo juiz. E esse juiz não se vende.
Este juiz não se corrompe. Por isso que o salmista fala, olha, você, justo, você como árvore plantada à beira de águas correntes. Está passando dificuldade aqui, mas suas folhas não murcham. Tudo que você faz, prospera. Mas no caso do ímpio, esse ímpio é como palha seca. E, mesmo que ele prospere aqui, ele não resistirá o julgamento. A continuação do versículo continua falando. Nem os pecadores na comunidade dos justos, nem os pecadores da comunidade dos justos. Aqui não tem como nós sabermos. Aqui, joio está junto com o trigo. Aqui, lobo está junto com a ovelha. Mas lá, naquele grande dia, essa separação vai ocorrer. E os ímpios não resistirão ao julgamento. Às vezes nós olhamos aí tanta impunidade, tanta injustiça, e acontece de fato. Nós ficamos até desesperançosos assim. Acontece. Mas aqui, eles não resistirão ao julgamento. E o versículo 6, pois o Senhor aprova, ou o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor conhece o seu caminho, o Senhor caminha com você, Ele conhece o seu coração e sabe para onde você irá. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui nós vemos duas pessoas, nós vemos aqui dois caminhos e nós vemos aqui dois destinos. Um é conduzido à bem-aventurança. Um é mais do que feliz. Um é bem-aventurado. O outro caminho leva à destruição. O outro caminho, a pessoa, ela é conduzida à morte. O ser humano, nessa vida, ele tem duas opções. Qual o ser humano vai escolher? Qual nós escolhemos? Escolhemos o caminho da vida, amém, meus irmãos? Por isso que nós estamos aqui hoje, continuaremos firmes nesse caminho, porque Ele há de nos sustentar e nunca nos abandonará, amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos no seu lugar. Agradeça ao Senhor, se você pode, por Ele ter te alcançado. Agradeça ao Senhor no seu lugar, se você pode, por Ele ter aberto seus olhos, seu coração, te revelado o caminho, a verdade, a vida. Agradeça ao Senhor no seu lugar, se você pode, por Ele ter te resgatado. Hoje você tem vida e tem vida em abundância. Agradeça o Senhor se você pode, porque se você está aqui hoje é porque é sinal que a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida, renovou sobre a minha vida. Por isso somos gratos, ó Pai, pelo Senhor. Somos gratos, ó Pai, pelo Teu Filho naquela cruz, o sangue dele derramado em nosso favor, que nos deu vida, nos libertou, nos salvou. Pai, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, nos ajuda a vivermos essa vida, Pai, com gratidão e louvor ao Senhor, na certeza que não há outro caminho senão andar junto com o Senhor, não há outro caminho melhor senão ter intimidade com o Senhor, não há prazer maior senão aquele prazer que encontramos, ó Pai, na Tua palavra, em intimidade com o Senhor. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, colocar essa certeza em o nosso coração, Pai, porque somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, porque um dia fomos encontrados pelo Senhor e desejamos ardentemente continuar firme nos Teus caminhos, desfrutando desse Seu amor, Pai, que excede todo o entendimento, em nome de Jesus.